Primeiramente, é necessário a gente entender. É assim que nós temos a capacidade de manter os seres vivos também. Olá, pessoal! Na aula de hoje, nós vamos aprender a diferenciar seres vivos e objetos. Não existe uma única característica que diferencie seres vivos e objetos. Conforme dito pelo zoólogo alemão Ernst Mayr, tentativas foram feitas repetidamente para definir a vida. Esses esforços são tanto fúteis, visto que agora está inteiramente claro que não há uma substância, um objeto ou uma força especial que possa definir a vida. Com isso, esse pesquisador quis dizer que não existe uma única característica que diferencie seres vivos e objetos, mas sim um conjunto. E na aula de hoje, nós vamos ver quais são essas características que, em conjunto, definem o que é a vida. Estão preparados? A primeira característica é compostos orgânicos. Compostos orgânicos são substâncias químicas especiais que possuem em sua composição carbono, hidrogênio, oxigênio. Algumas delas também possuem nitrogênio, fósforo e enxofre. Compostos orgânicos são as proteínas, os carboidratos, que nós chamamos também de açúcares, lipídios, que também são conhecidos como gorduras, as vitaminas e os ácidos nucleicos. Objetos não possuem esses compostos orgânicos, enquanto eles estão presentes em seres vivos. Dentre os compostos orgânicos, existe um que eu acabei de comentar, ácidos nucleicos. Existem dois tipos de ácidos nucleicos. São eles o DNA e o RNA. São eles os responsáveis pelas nossas características, tanto as características físicas, que são a nossa aparência, como as características fisiológicas, que são o funcionamento do nosso organismo. Outra característica são as células. Na maioria dos seres vivos, esses compostos orgânicos chamados ácidos nucleicos ficam no interior de células, como representadas nesses modelos. Existe apenas um único grupo de organismos, os vírus, que não possuem células. Como não possuem células, eles precisam parasitar outros seres vivos. Isso quer dizer que eles vivem dentro de células de outros seres vivos, causando doenças, como, por exemplo, a Covid-19. A necessidade de células é explicada porque é dentro delas que vão acontecer reações químicas muito especiais, que vão formar o que a gente chama de metabolismo. Metabolismo é o conjunto de reações químicas que são responsáveis por nos manter vivos, como, por exemplo, quebrar os alimentos. Outra característica comum aos seres vivos é a necessidade de água, e isso é por vários motivos. Dentro das células existe uma parte líquida chamada de citoplasma, e é justamente nessa parte líquida, que é composta por água, sais minerais e outros nutrientes, que vai acontecer o metabolismo. Além disso, a água é responsável por dissolver substâncias, pelo transporte de substâncias, amortecimento de impactos, como por exemplo na nossa coluna vertebral, proteção contra choques mecânicos e também o controle da nossa temperatura. Por exemplo, quando a gente fica com muito calor, a gente começa a suar. A gente sua justamente com o objetivo de resfriar o nosso corpo, que está muito quente. Se a nossa temperatura passa de 37 graus, as proteínas vão começar a sofrer alterações e param de funcionar. Consequentemente, o nosso corpo para de funcionar também. Outra característica comum aos seres vivos é a necessidade de alimentos. Os alimentos são necessários para a gente conseguir obter energia. E existem duas formas diferentes de conseguir os alimentos. Ou os seres vivos produzem o seu próprio alimento, são seres vivos autótrofos, trófos significa alimento,
E auto significa próprio, ou seja, eles produzem a sua comida, são chamados de produtores. É o caso das algas e das plantas. Já a outra forma é se alimentar. Os seres vivos que não conseguem produzir o seu próprio alimento precisam comer outros seres vivos, sendo chamados de heterótrofos. Hétero significa diferente, ou seja, ele precisa comer um ser vivo diferente dele. Ele precisa comer outros seres vivos. É o caso dos carnívoros, que são aqueles que comem outros animais, por exemplo, dos herbívoros, que comem plantas e algas, e também dos detritívoros, que se alimentam de outros seres vivos que já morreram ou então de partes que foram descartadas. Existem ainda os onívoros. Omni significa tudo. Vorare significa comer. São aqueles que comem tudo. Tanto se alimentam de outros animais, como também se alimentam de plantas e algas. É o caso, por exemplo, de nós, seres humanos. Com o que nós comemos, nós começamos a estocar energia. E com isso nós temos a capacidade de crescimento. Nós podemos crescer tanto aumentando o número de células do nosso corpo, como também aumentando o volume, o tamanho das células que nós temos. Os seres vivos também têm a capacidade de se reproduzirem, ou seja, de produzir. Os seres vivos também têm a capacidade de se reproduzirem, ou seja, de produzirem descendentes, de produzirem uma prole. É isso que mantém as espécies, que garante a continuidade delas no planeta. Quando os seres vivos se reproduzem, eles passam adiante as suas características, ou seja, nós herdamos as características dos nossos pais. Podem reparar, vocês possuem características que vieram do pai, da mãe, ou até mesmo do avô ou da avó. Isso se chama hereditariedade. Os seres vivos possuem ainda a capacidade de reagir a estímulos do meio ambiente, como, por exemplo, temperatura, pressão, salinidade, pH. Nós possuímos o sistema sensorial, que é justamente o que nos dá essa capacidade de perceber os estímulos do meio ambiente. Nós conseguimos enxergar, ouvir, sentir coisas na nossa pele, sentir o gosto e o cheiro das coisas. De forma semelhante, outros seres vivos também conseguem perceber os estímulos ambientais. A euglena possui essa mancha vermelha que permite ela perceber luz. Os tubarões possuem esses furinhos, as ampolas de Lorenzini, que permitem a eles perceber campo elétrico. As cobras do tipo boídeo, como as jiboias e as pítons, possuem fossetas que permitem a esses animais perceber a luz infravermelha, ou seja, calor. Outra característica dos seres vivos é a sua capacidade de movimentação e de locomoção. Desde seres vivos unicelulares, ou seja, com apenas uma célula, a até mesmo seres vivos pluricelulares, com várias células, possuem a capacidade de se movimentar, de se locomover, nadando, caminhando, saltando, correndo e até mesmo voando. Os seres vivos também estão sujeitos às leis da evolução. O material genético sofre mudanças ao longo do tempo, o que é chamado de mutação. São essas mudanças que fazem com que as características se modifiquem. E através dessas diferentes características, nós vamos ter a ação da seleção natural. As melhores características são selecionadas, e os organismos, os seres vivos que possuem essas características boas para um determinado ambiente, em uma determinada época, sobrevivem. Já aqueles que têm características que não são boas, aqueles que não estão adaptados, são selecionados negativamente, morrem e são extintos. Nós conseguimos observar a evolução
em exemplos do nosso cotidiano. É o caso, por exemplo, do milho. As primeiras espigas eram pequenas e possuíam poucos grãos. Através da seleção de espigas cada vez maiores, com cada vez mais grãos, nós chegamos às espigas de milho atuais. Por hoje era só isso mesmo. Eu espero que vocês tenham gostado. Façam os exercícios de fixação e quem puder e quiser me ajudar, curta o vídeo, siga o canal e também pode me seguir no Instagram, que eu vou deixar aqui em cima. Até a próxima, pessoal!